fratelli e sorelle, buongiorno. Com as celebrações da solenidade da Epifania e da festa do Batismo do Senhor no Vaticano, chegou ao fim o tempo litúrgico do Natal. É um tempo muito especial que é encerrado, simbolicamente, na Capela Sistina, numa celebração em que o Papa batiza vários bebés, normalmente filhos de funcionários do Vaticano. Este ano foram 16 e o clima foi de festa. Ricevere l'identità cristiana, è questo semplicemente. I vostri figli riceveranno oggi l'identità cristiana e voi, padri e padrini, dovete custodire questa identità. Questo è il vostro lavoro durante la vostra vita, custodire l'identità cristiana dai vostri figli. È un lavoro di tutti i giorni, ma farli crescere con la luce che oggi riceveranno. Non dimentichiamo la data del nostro battesimo. Se io domandassi adesso a ognuno di voi qual è la data del tuo battesimo, forse alcuni non lo ricordano. Questa è una cosa bella, ricordare la data del battesimo, perché è la nostra rinascita, il momento in quale siamo stati figli di Dio con Gesù. Quando tornerete a casa, se non lo sapete, domandate alla mamma, alla zia, alla nonna, al nonni, ma quando sono stato battezzato, battezzata, e imparare quella festa per festeggiarla, per ringraziare il Signore. Menos alegre e bem mais sério foi o discurso do Papa Francisco aos membros do corpo diplomático acreditados junto da Santa Sé. É um encontro que acontece habitualmente no início de cada ano para a troca de votos festivos, mas, sobretudo, para uma análise muito profunda por parte do Papa das crises e conflitos que afetam o mundo atual. Dialogo e fraternità sono i due fuochi essenziali per superare la crisi del momento presente. Tuttavia, nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni, si amplifica l'assordante rumore di guerre e conflitti. E tutta la comunità internazionale deve interrogarsi sull'urgenza di trovare soluzioni a scontri interminabili che talvolta assumono il volto di vere e proprie guerre per procura, proxy wars. Num novo ano em que parecem persistir os problemas dos últimos dois, Francisco lembrou a importância da vacinação e pediu o fim da desinformação que contagia muitas pessoas na sociedade. Proprio la pandemia ci impone invece una sorta di cura di realtà che richiede di guardare in faccia al problema e adottare i rimedi adatti per risolverlo. I vaccini non sono strumenti magici di guarigione, ma rappresentano certamente, in aggiunta alle cure che vanno sviluppate, la soluzione più ragionevole per la prevenzione della malattia. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Se é eleitor recenseado no estrangeiro, pode votar por correspondência ou presencialmente no seu posto consular. Se vota por correspondência, irá receber na morada de recenseamento a documentação para votar. Deve devolver um envelope com o boletim de voto até o dia 29 de janeiro. Se optou por votar presencialmente no seu posto consular, pode fazê-lo entre 29 e 30 de janeiro. C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Après quelques mois, le niveau d'anticorps de votre système immunitaire peut baisser. La dose de rappel permet d'augmenter votre niveau d'anticorps et d'offrir une meilleure protection contre les nouveaux variants. Pour maintenir une meilleure protection face au virus, prenez rendez-vous dès maintenant au québec.ca/vaccin COVID et suivez la séquence de vaccination prévue. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps.
aqui na Casa Minho estamos sempre prontos para os receber. Agora com uma emenda nova, mais elaborada e com pratos novos. Equipe Olivia Paiva e boa imagem da Remax do Cartier. Para a compra ou venda da sua casa, contacte a Equipe Olivia Paiva. Equipe Olivia Paiva, há 30 anos a bem servir. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com Colonial. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande chama ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Aqui em Carroceria Le Baron, aqui estamos equipados com um espaço de capacidade para 1200 pneus, onde vocês podem ter um lugar a mais em vossa casa e deixar cá os vossos pneus durante a época do inverno. Carroceria Le Baron ao vosso dispor já há 20 anos, estamos situados no 5757 Martineau. Pode fazer um apontamento para qualquer reparação do seu veículo, chamando ao 514-279-7224 entre as 8 e as 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Seja bem-vindo! Estamos na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para a celebração do segundo domingo do Tempo Comum. Na mesa não pode faltar nem vinho, nem risos, nem pão. Maria, que é mãe, ali vai. Os noivos têm mãe em Caná. Jesus quer saber a hora do Pai. Maria lhe diz: é já. Maria, Maria, vem por mãe querida. Jesus, pão da vida, na mesa do altar. Maria, Maria, sem ti não há festa. Ó, vem, fica nesta, pra nada faltar. As intenções desta celebração. José Borges Pereira,
Cecília Mota Rebelo Oliveira, Manuel Luís, José Correia, Teresinha de Jesus Correia Pereira, Maria da Conceição Barbosa, Vítor Figueiredo, Steve Arruda, Elvira Dias, Manuel Dias, Alfredo Rodrigues, Fernando Couto, Laurinda de Jesus, Maria Amélia Casaca, João Evangelista Guiomar, José Luís Laureano Botelho, Manuela Ruda Botelho, Gilberto da Ponte, António Carvalho e João Carlos Soares. Eu caminharei em direção a Deus, que alegra os filhos seus. Glória ao Pai, glória ao Filho, Senhor. Glória ao Espírito Santo, amor. Glória ao Pai, glória ao Filho, Senhor. Glória ao Espírito Santo, amor. Em ardente prece e humilde confissão, vamos pedir perdão. Glória ao Pai, glória ao Filho, Senhor. Glória ao Espírito Santo, amor. Glória ao Pai, glória ao Filho, Senhor. Glória ao Espírito Santo, amor. Então, irmãos e irmãs, bem-vindos a essa celebração da Eucaristia na missa da televisão. A saudação a todos aqueles que acompanham essa celebração eucarística da comunidade Notre-Dame de Fátima. Vamos agora iniciar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu. Estamos nesse tempo comum que nós iniciamos, segundo domingo do tempo comum, que é um tempo que nos convida a refletir os atos de Cristo, o ministério de Cristo, todas as passagens da Bíblia que se referem à sua atividade apostólica, seus milagres, às suas ações, seus ensinamentos. Nós somos chamados a refletir ao longo do ano, chamado tempo comum. Vamos nesse momento reconhecer que nós somos pecadores e vamos invocar com confiança a misericórdia de Deus, confessando. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Deus eterno, onipotente, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura do livro de Isaías. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não temerei, não terei repouso, enquanto a sua justiça não despontar como a aurora, a sua salvação não resplandecer como um facho ardente. Os povos hão de ver a tua justiça, e todos os reis a tua glória. Receberás um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás coroa e esplendorosa nas mãos do Senhor, diadema real nas mãos do teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, nem a tua terra deserta, mas hão de chamar-te predileta, e a tua terra desposada. Porque serás a predileta do Senhor, e a tua terra terá um esposo, tal como o jovem desposa uma virgem. O teu construtor te desposará, e como a esposa é a alegria do marido, tu serás a alegria do teu Deus. Palavra do Senhor. Anunciai em todos os povos as maravilhas do Senhor. Anunciai em todos os povos as maravilhas do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai em todos os povos as maravilhas do Senhor. Anunciai dia a dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. Anunciai em todos os povos as maravilhas do Senhor. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e poder. Dai ao Senhor a glória do seu nome. Anunciai em todos os povos as maravilhas do Senhor. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Trema diante dele a terra inteira. Dizei entre as nações, ó Senhor é Rei, governa os povos com equidade. Anunciai em todos os povos as maravilhas
Leitura da primeira epístola dos apóstolos São Paulo aos Coríntios. Irmãos, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. A um, o Espírito dá a mensagem da sabedoria, a outro a mensagem da ciência, segundo o mesmo Espírito. A um só e o mesmo Espírito, que dá a um do dom da fé, a outro o poder de curar. A um dá o poder de fazer milagres, a outro o de fazer em nome de Deus. A um dá o discernimento dos espíritos, a outro o dá a falar diversas línguas, a outro o dom de as interpretar. Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso, distribuindo os dons a cada um conforme lhe agrada. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus chamou-nos por meio do Evangelho a tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós. Naquele tempo realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma 2 a 3 medidas. Disse-lhe Jesus: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: tirai agora e levai ao chefe de mesa. E eles levaram. Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou então o noivo e disse-lhe: toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Foi assim que em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres, manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, irmãos, hoje em João capítulo 2, nós temos o casamento em Caná da Galileia. E Jesus está lá, inclusive a Virgem Maria também estava lá. E os casamentos, desde antigamente até os casamentos de hoje, passam por grandes pressões, digamos assim. Muito mais hoje, devido aos problemas que nós vivemos, existe uma grande pressão nos matrimônios. E é interessante a gente aprender que o casamento tem alguns segredos. Muitas pessoas, talvez a maioria, vai querer se casar, a maioria caminha para esse rumo. Então, com certeza vão enfrentar os problemas que existem dentro de vida matrimonial.
E Jesus estava nesse casamento. É importante perceber então o que um casamento precisa para funcionar bem. Primeiro, Cristo tem que estar no casamento. Se um casamento deve ser bem sucedido ou não deve ser sucedido por causa das dificuldades que podem encontrar, os problemas, mas se Cristo está dentro do casamento, a possibilidade de ser mais bem sucedido aumenta bastante, não é? Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento, ou seja, mesmo que tenha sido uma viagem um pouco longa para Jesus, porque em Caná, talvez ele gastou, se ele foi caminhando, foi até mais de um dia, né? Se ele foi usando animais, então foi aí muitas horas até chegar lá. Ou seja, Jesus, ele não tinha nenhum problema, nenhuma dificuldade em se deslocar, né? Em fazer a sua presença ser sentida ou ser percebida em muitos e muitos lugares. Jesus estava em banquetes, casamentos, festas, em casas de muitas famílias, pessoas, enfim. Mas se Jesus veio do céu para a terra, a viagem já foi enorme, né? Porque sair do céu para a terra já é um caminho muito grande a ser percorrido. Jesus não tinha dificuldade em percorrer caminhos para se fazer presente em certos lugares, em certos momentos da vida das pessoas. Mas o fato é que a gente deve convidar Cristo para estar em nossa vida. Primeira coisa importante, Jesus foi convidado para o casamento. Tá? E o milagre pode começar quando nós convidamos Cristo. Esse é o primeiro passo. Não é? Vamos supor que o João casa com a Maria, mas eles são tão diferentes, têm tantas diferenças, que a gente se pergunta como que um casamento com pessoas tão diferentes dá certo. Ora, João é só a primeira corda, Maria é só a segunda corda. O elo, a terceira corda desse elo aí se chama Jesus. Deus é a terceira corda para fazer uma amarração, não é? É claro que existem segredos, né? Aí dentro existem segredos, mas Deus sabe todos os segredos, né? Segunda coisa que acontece dentro desse casamento, que tinha uma necessidade ali, faltou vinho. Mas a gente tem que levar as necessidades a Cristo. A gente não pode se excusar de fazer isso. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho, disse isso para Jesus, né? Quer dizer, mais cedo ou mais tarde, todo casamento tem problemas. Vamos imaginar essa situação, né? Acabou o vinho, quer dizer, aparece o primeiro problema. Casamentos aparecem muitos problemas, né? A questão é como é que eles vão ser solucionados ou resolvidos. Ou há pessoas que pulam fora do barco no primeiro problema que aparece. Isso não é muita solução, né? Para casamentos longos e duradouros, os casamentos a longo prazo têm que saber resolver problemas, né? Se quiser que continue o casamento, é claro, né? Então o vinho acaba. A gente sabe que a lua de mel passa logo e depois a realidade se impõe, né? Então o primeiro momento é o primeiro momento, depois as coisas vêm para a realidade, essa é a verdade, não é? Então Maria dá um exemplo aqui para nós, ela leva o problema para Cristo, para Jesus, né? Ela não tentou resolver sozinha o problema, ela levou para Cristo, porque Cristo é maior do que ela. Deus ele é movido pela fé, quando a gente acredita, quando a gente leva as coisas para Ele, né? É uma fé implícita que move a Virgem Maria, que sabe que Jesus tem ali alguns segredos que ela também não entende ainda muito bem, mas sabe que isso pode mover Cristo a fazer alguma coisa de repente para ajudar a resolver o problema dentro do casamento, né? Deus ele é mais movido pela fé, né? E menos pela necessidade. Primeiro a fé é que importa. As necessidades a gente sabe que existem, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado, são as necessidades, né? Mas a gente tem que buscar pela fé, sem dúvida. Então a fé pode mudar a ação de Deus, porque Jesus até diz aqui, né? Mulher, o que nós temos a ver com isso? A minha hora não chegou, parece que, quer dizer, tudo está programado segundo a vontade de Deus, o que vai acontecer, os problemas que chegam, mas o momento que Deus vai agir, é uma coisa que Deus tem o seu tempo para isso. Deus é que sabe, Deus é que vai fazer no seu tempo, né? Dependendo das circunstâncias, Ele vai agir em determinado momento, enfim. Mas a fé agrada a Deus. Maria sabe que Jesus tem a sua agenda, né, particular, que Jesus tem alguma programação na mente de Cristo sobre o passo a passo, como Ele vai fazer as coisas. Maria já sabe disso. Mas a fé agrada a Deus. A fé agrada a Deus. Maria, ela não se excusou. Ela simplesmente entregou na mão de Cristo. Olha, filho, eles não têm mais vinho, né? Como é que nós vamos fazer aqui, né? Pô, complicou. O casamento aqui está meio sem alegria já, né? Está complicada a coisa. Mas a fé agrada a Deus. Então a Virgem Maria tem fé. Isso é importante. E ela leva a Cristo por causa da fé que ela tem em Cristo.
Hebreus 11:6 fala da fé. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe, né? Deve crer que ele existe. Bem, a gente deve dar a Cristo aquilo que nós temos. O que será que nós temos que a gente deveria colocar na mão de Cristo? Pois bem, estavam ali 6 talhas de pedra colocadas aí para purificação. Veja bem, 6 talhas. 6 na Bíblia tem um significado. Não é por acaso que tem 6 talhas de pedra. O número 6 representa o homem, o ser humano. A gente sabe que os números na Bíblia têm significados. O número 1 na Bíblia significa unidade. Por exemplo, o primeiro mandamento, muito grande importância. Se você tirar o primeiro mandamento, o resto pode cair por terra, porque está faltando o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, é o primeiro que vai fazer depender todos os que vêm depois, né? Então, o número 1, o número 2. O número 2 na Bíblia significa divisão, porque se divide em 2, já não é mais 1, é 2. Adão e Eva, já é divisão. Velho Testamento, Novo Testamento, já é divisão, não é? O número 3 significa fórmula trinitária. O número 3 significa trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Mas o número 3 significa várias outras coisas. O número 3 significa o tempo, passado, presente e futuro. Significa o espaço, comprimento, largura, profundidade. Então significa os ângulos da terra, céu, terra e mar, né? Significa o homem, corpo, alma e espírito. Significa família, pai, mãe e filho. Tudo tem 3. É quase uma assinatura de Deus escondida dentro das coisas, né? A gente vai olhar lá, esse número 3 aparece na criação. Quase como que Deus estivesse assinando, né, a sua criação. E o número 4 é o número da terra. Tem o significado da Bíblia. Primavera, verão, outono e inverno. Não é 4, né? Os 4 pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste. Pois. Então é o símbolo da terra. O número 5 se refere à graça. Tem o símbolo de graça lá descrito. Por exemplo, as 5 chagas de Cristo. É 5. Né? Graça também se escreve com 5 letras, né? É o número 5. Ou em francês, né, grâce, la grâce de Dieu, ou em inglês, the grace of Lord. Tanto faz, tem 5 letras, né? Agora, o número 6 simboliza o homem na Bíblia. Então, por isso está aqui 6 talhas de pedra. Veja bem, Noé tinha 600 anos quando entrou na arca. 600 é número múltiplo de 6, até começa com 600. Né? Ele achou graças aos olhos de Deus. Ele viveu 600 anos, que é muita coisa, né? 600 anos não é brincadeira. Mas o importante é chegar lá com energia. Não importa se a pessoa vive 100, 150, se ela chegar bem, cheia de energia, de força, viveu até o fim, boa cabeça, enxerga bem, ouve bem, se locomove e faz as coisas, não importa que chegou a 100 anos, né? O que importa isso? É só um número, né? É só um número. A pessoa por dentro está bem. Bom. Por exemplo, o faraó perseguiu os israelitas com 600 carruagens. 600 é o número 6, múltiplo de 6, múltiplo de 6. Então a gente está percebendo que quando Jesus agonizava na cruz, era a 6ª hora sexta, número 6, ou seja, ele estava agonizando por causa da humanidade, que é o homem. Por isso que o 6 simboliza o homem, o ser humano. Ele agoniza na cruz por causa da humanidade pecadora, sofredora. Então o 6 é o número do homem, assim como o 5 é o número da graça, 4 é o número da terra, 6 é o número do homem. 6 talhas de pedra vazias estavam ali. O que significa? Cara, as talhas estavam vazias. Estavam sem água. Significa o símbolo, a imagem do homem vazio. Bem, o homem sem a graça de Deus realmente é um ser humano vazio, não é? Ou sem a presença de Cristo. A água é uma coisa comum. Jesus pediu para encher as talhas de água e aí vai fazer um milagre ali, não é? O que eles tinham disponível era água, porque o vinho já tinha acabado. Mas o que a gente tem de disponível, a gente coloca, né? A gente coloca à disposição de Deus. Jesus Cristo falou para colocar à disposição. Coloca água aí, vamos ver o que acontece, né? Então, a água também fala do Espírito Santo. Encham as talhas de água, ou seja, quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, sem ser vazios, mas cheios, muitas coisas podem acontecer, né? Então, aquilo que nós temos, nós devemos levar para Cristo. Não importa se pouco, se pouquíssimo, não importa a quantidade, não interessa isso. Lembra que
Por exemplo, Abraão tinha só uma coisa na sua vida, era um velhinho, né? Abraão, pai da fé. Tinha só o seu filhinho Isaac, ele levou para o monte, ele ia oferecer a Deus. Moisés só tinha um cajado, coitado, não tinha mais nada, né? Um cajadinho, mas era com o cajado que ele fazia milagres, né? Bateu aquele cajado, a água se abriu. Batia o cajado, a água virava sangue. Jogou o cajado, o cajado virava uma serpente. Tá bom. Né? Então ele tinha só o cajado, mas era o cajado que tinha poder. Né? Davi só tinha a funda. A funda é um instrumento, uma coisa que põe uma pedra e gira aquilo lá e aqui joga uma pedra, né? É um instrumento de giratório, chama-se funda. A viúva de Sarepta só tinha um pouco de farinha, ela não morreu de fome por causa do pouco de farinha que Moisés, o profeta Eliseu falou: me oferece, faz uns pães para mim, para eu comer, e a farinha do seu pote não vai acabar. O que ela tinha era o pouco que ela tinha, ela colocou com muita fé na mão do profeta lá, ofereceu o que tinha para o profeta, pronto, ali Deus já fez um milagre ali. Os discípulos tinham 5 pães e 2 peixes, o que eles tinham também no meio de uma multidão, milhares no deserto? E Jesus ainda disse para eles: dá-lhes vós mesmos de comer. Claro que Jesus sabia que eles não tinham nada para dar de comida para ninguém. Mas Jesus também estava fazendo um teste, né? Era um teste da fé ali, um teste da fé. E aí aconteceu um milagre inesperadamente assim, né? E Maria, a Virgem Maria fala uma outra coisa aqui, dentro do casamento: fazei o que ele vos disser. Versículo 5. Ou seja, que é um bom conselho aqui, né? Faça o que meu filho disser para fazer. Quer dizer, obediência, né? A gente tem muita dificuldade de obedecer a vontade de Deus na nossa vida. É por isso que o pecado existe, mas o pecado existe por isso, né? A gente peca, a gente às vezes não tem uma vontade 100% alinhada com a vontade de Deus, né? A nossa vontade é meia torta, às vezes sai para lá. Sai fazendo curvas para todos os lados, né? Mas o milagre aconteceu quando eles obedeceram, né? Fazei tudo aquilo que o meu filho vos disser. E aí eles fizeram o que Jesus falou e o milagre aconteceu. Aqui está por que o milagre acontece, né? Porque eles foram obedientes. Então, Deus ele sempre vai agir para o nosso bem. Então, Jesus sempre fazia isso, para o bem das pessoas. Só se ele não pudesse fazer nada. Lá em Nazaré ele não fez muitos milagres para o bem daquelas pessoas, porque nem fé, eles tinham muita fé em Jesus. Né? Então, lá sim, lá não tinha como, porque não encontrou muita fé naquele lugar. Mas Deus sempre age para o nosso bem se houver uma oportunidade do bem acontecer. Romanos 8, 28. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que aconteceu, problemas, dificuldades. Aqui tem um problema dentro desse casamento. Né? Ali tem uma necessidade, mas tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deu oportunidade até de Cristo fazer um milagre ali, pois. Então o casamento em Caná, desse casalzinho aqui, acaba gerando para nós uma reflexão sobre a presença de Cristo lá e o que a gente pode aprender, né? Convidar Cristo para o casamento, para aqueles que são casados, trazer as necessidades para Cristo, como a Virgem Maria indicou, né? Levar a Ele, dar a Cristo o que a gente tem, não importa que pouco, muito pouco, não importa, e fazer aquilo que Ele disser. Fazei aquilo que Ele vos disser. Então, a Virgem Maria aponta alguns segredos aqui do nosso relacionamento com Cristo. E principalmente dos casados, né? Aqui se trata de casamento. Então, existem os segredos aqui, os segredos espirituais do casamento que vão fazer o casamento funcionar, não é? Então, a gente não deve esquecer isso, porque os casamentos estão com grande crise hoje, grande dificuldade. E muitos deles nem lembram de Deus, porque há muitos casamentos aí que é só questão material que importa para eles, né? E no meio das dificuldades, eles, né? Não se importam, não tem muita fé, né? Não tem humildade às vezes, né? Não tem confiança, então não consegue resolver nada, né? Claro. Então pensemos nisso, vamos pedir, claro, pelos casamentos. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder da Virgem Maria. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao 3º dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso.
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos preparar agora o nosso ofertório e vamos cantar. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço o meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação e deu mais vida e alimento o povo meu. Eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço este pão, eu te ofereço meu amor. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço o meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois encheu-se de carinho e deu mais vida e saciou o povo meu. Eu te ofereço este vinho, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço este vinho, eu te ofereço meu amor. Ora, irmãos, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, receba, Senhor, por das mãos esse sacrifício para a honra e glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente desses mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno, onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte por Jesus Cristo, o vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criaste. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade de adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços, morreu na cruz, destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, rezando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade.
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor. Celebrando agora, Senhor, memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste a vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade e comunhão com o Papa Francisco, nosso bispo cristão, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição, de todos aqueles que partiram desta vida, acolhei-os na vossa misericórdia, na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos rezar a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco, como o amor de Cristo nos uniu. A paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, essa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Ok. De Cristo.
Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu para dar a vida ao mundo. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece a mim e eu nele. Quem comer deste pão e beber deste vinho viverá para sempre. Rezemos o Ave Maria pela paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Então lembramos a todos que quem agora no início desse ano novo, que já começamos, nesse ano novo, quem quiser vir à comunidade, trazer o seu dízimo, para colaborar com as nossas despesas, enfim, com as necessidades que nós temos, seja bem-vindo. Venha buscar a sua caixinha, os seus envelopes, se ainda não pegou, mas também atualiza o dízimo para esse ano, que é bem importante, né? Para nós aí que ainda estamos enfrentando barreiras, né? E assim, algumas dificuldades ainda para a gente caminhar normalmente aqui com as nossas atividades, os nossos eventos que estão parados nesse momento, enfim. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos, fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus. Creio em Jesus, é meu amigo, minha alegria, é meu amor. Creio em Jesus, é o meu Salvador. Ele bateu à minha porta, convidou-me a partilhar o seu pão. Seguirei com ele, levarei a mensagem da paz. Creio em Jesus, é meu amigo, minha alegria, é meu amor. Creio em Jesus, é o meu Salvador. Ajudou o doente e trouxe-lhe a felicidade. Defendeu o humilde
combateu a mentira e o mal. Creio em Jesus, creio em Jesus, é meu amigo, minha alegria, é meu amor. Creio em Jesus, creio em Jesus, é o meu Salvador. Terminou a celebração deste domingo e hoje o Evangelho fala e relata as bodas de Caná. O casamento que foi realizado, Jesus foi convidado e os discípulos. A uma dada altura, neste casamento, falta o vinho. Jesus não perde tempo, transforma a água em vinho e acontece o primeiro milagre. Aos olhos de sua mãe, Maria foi interceder por o que estava a viver junto de Deus. E aqui surge esta transformação. Junto de todos, há aqui uma alegria, há uma magia de unir o homem e a mulher. Esta aliança perfeita. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Ça arrive de se sentir tout croche. Parler, c'est commencer à aller mieux. Bom dia, sou Dani Amaral e eu tenho uma palavra profética para si. Se a sua vida está a lutar com mais outra coisa, que tem problemas de família, amor, finanças ou no seu casal, eu tenho uma palavra divina, profética. Uma vez você vai semear na sua vida, que a sua vida vai ser diferente. Para esta palavra divina, você tem que saber uma coisa, que as promessas de Deus é muito mais grande que os seus problemas. E se você quer saber o que Deus tem para você, ou saber o seu destino, me chama. Eu estou cá para vos ajudar com esta palavra profética.
Salud, familia, dinero, trabajo, amor. 5 gracias que la vida nos da e que se nos pode perder. O grande xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Se é eleitor recenseado no estrangeiro, pode votar por correspondência ou presencialmente no seu posto consular. Se vota por correspondência, irá receber na morada de recenseamento a documentação para votar. Deve devolver um envelope com o boletim de voto até ao dia 29 de janeiro. Se optou por votar presencialmente no seu posto consular, pode fazê-lo entre 29 e 30 de janeiro.